Que temporada diferente nós estamos vivendo? Que estação com tantas sensações, pensamentos, atitudes diferentes? Estava conversando ainda ontem à noite sobre isso, como nós temos mudado e como que nós suportamos, como que nós passamos por tudo isso, de onde veio força para que a gente estivesse de pé. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem hoje. Para mim é sempre muito especial esse tempo com vocês, para compartilhar, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, tem nos permitido viver e que tem nos feito aprender, crescer, nos desenvolver, nos transformarmos naquilo que realmente o Senhor quer, para aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas e através delas. Me lembrando de algumas semanas atrás, quando a gente estava aqui gravando a mensagem usando o Salmo 23, quando a gente fala que tem pasto verdejante, mas também tem vale de sombra de morte. E muitas vezes quando a gente está no pasto verdejante, a gente consegue agradecer, a gente consegue festejar, a gente consegue perceber que Deus está com a gente. Mas no vale de sombra de morte, a gente questiona, a gente duvida, a gente não quer acreditar que aquilo realmente está acontecendo para alguém que se supõe que deveria estar vivendo algo tão diferente. Porque essa é a nossa maneira de pensar. Se eu fiz algo bom, se eu fiz o que é certo, eu mereço também uma recompensa, algo bom, de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu entendo. E quando isso não acontece, quando vem o vale de sombra de morte, a primeira coisa que a gente questiona é, primeiro, se Deus existe. Ou se a gente não questiona que Deus existe, a gente questiona por que Ele está permitindo a gente passar por aquilo. Mas eu acredito muito, muito que existe um crescimento como em nenhuma outra situação quando nós estamos vivendo essas feridas. E quantos personagens na Bíblia que nós vemos que passaram por esses processos, que passaram por essas feridas, que passaram por essas dores, mas que geraram na vida deles mudanças, transformação, amadurecimento. Então, muitas vezes a gente hoje está questionando por que a gente está passando por dor, por que a gente está passando por dificuldades, se Deus realmente nos ama, se realmente Ele tem um plano na nossa vida. Eu quero te dizer que isso é uma prova de que Ele tem e de que Ele vai fazer na tua vida algo que você jamais poderia viver por tua própria conta. Porque é interessante como as pessoas são lembradas pelas dificuldades que elas enfrentaram e superaram. E muitas vezes você tem essa sensação que eu tive ontem. Como eu consegui passar? De onde veio força para que eu pudesse enfrentar aquele momento e não parar? De onde saiu essa vontade para continuar? E aí você vê que é a presença de Deus. Que tantos outros homens viveram também esses processos. E vem à minha cabeça José, como eu gosto de lembrar da história de José. Os processos que o Senhor tinha na vida dele. Enquanto eu pensava nisso, eu lembrei muito Eu tenho um sobrinho pequeno, o Otto, e todas as vezes quando ele vai comer, e os pais dele são bem criteriosos nas comidas dele, ele não come só besteira, pelo contrário, ele come cada coisa saudável que eu falo, uau, uma criança desse tamanho, e sempre antes de começar a comer, os pais perguntam, o que tem aqui hoje para comer? E ele fala cada ingrediente. E às vezes, dependendo do ingrediente, você fala, de verdade, não sei se é o mais gostoso, mas realmente é aquilo que se precisa para que ele cresça saudável, para que ele cresça forte. E às vezes nas dificuldades que a gente está vivendo, eu fico imaginando nessa relação pai e filho, quando o tio e a Paulinha estão perguntando pro Otto, o que tem hoje para comer? E ele fala, arroz, franguinho, brócoli, beterraba, abobrinha, o que tiver ali naquele prato. E às vezes eu imagino como se Deus estivesse diante de nós e a gente está falando. Sabe aquela frase de é o que tem para hoje? E muitas vezes, no que a gente tem naquele dia, a gente pode ver que tem choro, que tem sofrimento, que tem saudade, que tem separação, que tem lágrimas. Mas o Senhor sabe que aquilo que Ele está colocando para a gente naquele momento, naquele dia, é algo que é necessário para nós, para que a gente possa crescer. Com José foi assim. Ele dá um sonho. E de repente, em seguida, José está olhando para o que ele tem naquele dia. E ele fala, hoje tem meus irmãos me vendendo.
Hoje tem tristeza, hoje tem traição, em outro dia tem calúnia, em outro dia tem prisão, mas em todos os momentos ele sabe que Deus está com ele. Quem sabe foi o que Elias viveu. Um homem chamado pelo Senhor e que em determinados momentos teve que ver que ele teve que enfrentar situações difíceis e em seguida se esconder em Querite, viver provisão em Sarepta, nesses lugares que ele o levou e que muitas vezes hoje ele está me levando e ele está te levando, mas você tem que entender que esse lugar do milagre que a gente tenta evitar a todo custo é onde você realmente vai conhecer Deus. Você só vai saber quem é o Deus que cura no momento em que você estiver enfrentando a doença. Você só vai saber e conhecer o Deus de provisão quando você estiver enfrentando a necessidade. Você só vai saber quem é o Deus que dirige quando você não souber o que fazer, quando você estiver em situações em que você não sabe a resposta. Por que a gente acha que com a gente seria diferente? Por que a gente acha que com a gente não aconteceria desse jeito? E eu me lembro de Jacó, e eu quero ler um texto de Jacó em Gênesis 32, que diz justamente isso. No versículo 24, a palavra diz o seguinte, já começa falando isso, ficando ele só. Ele estava sozinho. Quem sabe é isso que você sente hoje? Diante da maior luta que você tem vivido, ou que você já viveu na tua vida, você se sente sozinho, e ninguém gosta de estar sozinho. Nos momentos de dificuldade, pelo menos que alguém esteja comigo. Pelo menos que eu tenha um companheiro, alguém que se importe, alguém que me ajude a passar por esse momento. Mas Jacó, o texto começa dizendo no versículo 24 que ele ficou sozinho. E então ele lutou com um anjo. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com esse anjo. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. E ele perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então ele disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nós precisamos entender isso, que o Senhor nos chama para permanecer. Eu quero que você saiba que ainda que você esteja passando por um vale de sombra de morte, ainda que você esteja se sentindo sozinho, o Senhor vai usar tudo isso que você tem vivido, essas feridas que você tem experimentado, para te fazer crescer. Ontem, quando eu pensava nisso e eu conversava sobre isso com a Érica, eu falava, jamais, nunca mais na minha vida eu vou ser igual. Nunca mais na minha vida, quando eu ver alguém passando por determinada situação, eu vou ser indiferente. Nunca mais na minha vida, quando eu souber de alguém passando por determinadas experiências, eu não vou fazer nada. Nunca mais. Tudo que a gente tem vivido, todas as feridas que a gente tem experimentado, tem nos transformado e feito com que nós sejamos pessoas que nós nunca fomos antes. Desejo de buscar ao Senhor, de estar próximo dEle, de orar, de receber mais dEle, para que Ele possa fluir através das nossas vidas como nunca. E isso veio através de feridas. Isso veio através de situações que a gente não queria ter enfrentado. Porque isso traz um amadurecimento, isso traz um crescimento e nos transforma em alguém que nós jamais seríamos se não fosse por isso. Então permita que essa ferida que Ele permitiu que acontecesse na tua vida te dê autoridade para que você possa se levantar e abençoar a vida de outros. Para que você possa amadurecer e se colocar no lugar onde o Senhor tem para a tua vida e que você possa ser efetivo aí nesse lugar. Essas feridas, elas nos fazem crescer. Essas feridas, elas nos fazem viver aquilo que jamais viveríamos sozinhos. Então hoje, saiba que o Senhor continua cuidando de você, que o amor dele não muda, que a palavra dele é infalível e que ele não te deixa sozinho. Ele não se esquece de você em nenhum minuto. Saiba disso e viva tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Permaneça, lute e tenha a tua história mudada por aquilo que ele vai fazer na tua vida.
em nome de Jesus. É isso aí, compartilhe essa palavra, se ela te abençoou, manda para quantas mais pessoas você puder e saiba que o Senhor tem planos, Ele nos leva, Ele nos coloca em determinados lugares, em determinados tempos, com um propósito. E o Senhor tem propósitos na tua vida. Não se esqueça também, todos os domingos à tarde, às 5 horas, a live do nosso culto aqui na Vida Church, no nosso canal do YouTube, youtube.com/VidaChurch. Tem sido sempre muito especial, a nossa comunidade tem crescido, não só a local, mas em todos os outros lugares. A nossa igreja online está crescendo e se fortalecendo como nunca. Também nas nossas redes sociais, @vidachurch.life, sempre com um conteúdo especial, preparado para você, as lives do Vida Coffee, o vídeo do meio da semana e tantas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração para esse tempo, porque nós sabemos, nós temos certeza que somos chamados, escolhidos e capacitados pelo Senhor para esse tempo, assim como você. Deus te abençoe.